Sejam bem-vindos ao canal Narrativas Ocultas. Vamos assistir ao nosso vídeo. Você está prestes a descobrir a verdade mais brutal que te esconderam nas aulas de história. E eu garanto, no final desse vídeo, você nunca mais vai ver a América do Sul da mesma forma. 1º de março de 1870. Selva paraguaia. Um homem está morrendo na lama. Não é um homem qualquer. É o presidente de um país inteiro. Francisco Solano Lopes. Ferido por lança, ferido por sabre, sangrando até a morte. A cavalaria brasileira cerca ele como lobos cercam uma presa ferida. Um general brasileiro se aproxima, oferece a ele a vida, oferece a rendição. E nesse momento, Lopes poderia ter salvado a si mesmo, poderia ter acabado com o sofrimento do seu povo. Mas ele faz algo que mudaria a história para sempre. Ele olha nos olhos daquele general e grita: "Muero con mi patria! Morro com a minha pátria!" Segundos depois, um tiro. Fim da sua vida. Fim da guerra mais sangrenta da história sul-americana. Mas aqui está o que ninguém te contou. Aqui está o segredo sujo que Brasil, Argentina e o Uruguai tentaram esconder por mais de 150 anos. Essa guerra matou até 70% da população do Paraguai. Deixa eu repetir isso. 70%. Imagina, de cada 10 paraguaios vivos antes da guerra, 7 morreram. Praticamente todos os homens adultos foram exterminados. O que sobrou foi um país de mulheres, crianças e velhos. E a pergunta que você deveria estar fazendo agora é: como isso aconteceu? Por que 3 países se uniram para literalmente destruir uma nação inteira? A resposta vai te chocar, porque essa não foi uma guerra por território. Não foi uma guerra de defesa. Foi uma guerra econômica. Foi a destruição calculada de um modelo econômico que ameaçava os interesses das grandes potências. Sabe o que o Paraguai tinha de tão perigoso? Eles eram independentes. Completamente independentes. Zero dívida externa. Economia controlada pelo Estado. Não dependiam de ninguém. Não precisavam do dinheiro inglês. Não precisavam importar produtos europeus. E isso, meu amigo, era inaceitável para o sistema mundial da época. Mas eu estou me adiantando. Vamos voltar ao começo. Porque para você entender essa tragédia, precisa entender o tabuleiro de xadrez que era a Bacia do Prata em 1860. Imagina 4 países. 4 países que se odeiam. 4 países movendo suas peças, preparando-se para o massacre que está por vir. Primeiro, o Império do Brasil. O gigante, 10 milhões de habitantes. Uma monarquia cercada de repúblicas. Um país escravocrata, enquanto todos os vizinhos já haviam libertado seus escravos. Dom Pedro II no trono, com uma barba branca de filósofo, mas com uma vontade de ferro quando se tratava de defender o que achava que era o interesse nacional. O Brasil precisava dos rios. Precisava que o Rio Paraná e o Rio Paraguai ficassem abertos. Por quê? Porque era a única forma de chegar na província de Mato Grosso. Se esses rios fossem bloqueados, Mato Grosso ficaria isolada, amputada do resto do império. Inaceitável. Segundo, a Argentina. Mas atenção aqui, porque a Argentina de 1860 é completamente diferente da Argentina de hoje. Era um país quebrado. Décadas de guerra civil entre Buenos Aires e as províncias. Em 1862, Bartolomeu e Mitre conseguem unificar o país. Mas é uma unidade falsa, frágil. As províncias estão esperando a primeira oportunidade para se rebelar de novo. E Mitre tem um problema. Ele quer impor o modelo liberal de Buenos Aires para todo o país. Ele quer livre comércio e quer abrir a economia para o capitão inglês, mas as províncias do interior não querem isso. E sabem que apoia essas províncias rebeldes? O Paraguai? Terceiro, o Uruguai. Coitadinho do Uruguai. Sabe qual era o único propósito do Uruguai? Manter Brasil e Argentina separados.
era literalmente um estado criado para ser um tuto, uma tampa entre dois gigantes. E por causa disso, sua política era um inferno. Dois partidos se matando constantemente, brancos contra colorados. E cada um desses partidos tinha aliados externos. Os brancos eram apoiados pelo Paraguai. Os colorados eram apoiados pelo Brasil e Buenos Aires. E quarto, o Paraguai de Francisco Solano Lopes. E aqui, meu amigo, é onde a história fica realmente interessante. O Paraguai era uma anomalia, uma aberração econômica. Desde 1811, desde sua independência, o país tinha seguido um caminho completamente diferente. Economia fechada, protecionista, controlada pelo Estado. O governo era dono da maior parte das terras, controlava as indústrias principais, tinha fábricas de ferro, estaleiros, ferrovias. E a coisa mais importante, zero dívida externa. Enquanto o Brasil e a Argentina estavam até o pescoço em dívidas com bancos ingleses, o Paraguai não devia nada para ninguém. Isso te parece familiar? Deveria, porque ao longo da história, sempre que um país tenta ser realmente independente, sempre que um país desafia o sistema econômico global, algo muito ruim acontece com ele. E com o Paraguai, não foi diferente. Mas o estupim da guerra não foi econômico, foi político. E aconteceu no pior lugar possível, no Uruguai. Fica comigo, porque agora a história vai acelerar em direção ao abismo. 1863, Uruguai. Uma guerra civil explode. Venâncio Flores, líder do Partido Colorado, se rebela contra o governo branco do presidente Atanásio Aguirre. Mas não se engane, isso não era um conflito interno. Era uma guerra internacional disfarçada de guerra civil. Flores tinha o apoio total de Bartolomé Mitre da Argentina. Tinha a simpatia do Império do Brasil. Por quê? Porque os blancos estavam prejudicando os negócios dos fazendeiros brasileiros no Uruguai. Estavam colocando tarifas, criando impostos, protegendo a economia local. E do outro lado, os blancos tinham o apoio de quem? Francisco Solano Lopes, do Paraguai. Agora presta atenção nesse xadrez político porque é genial e sombrio ao mesmo tempo. Lopes vê o Brasil invadindo o Uruguai em 1864 para apoiar Flores e ele entende imediatamente o que está acontecendo. Não é sobre o Uruguai, é um teste. Brasil e Argentina estão testando se podem derrubar um governo amigo do Paraguai sem consequências. Se Lopes não reagir agora, o Paraguai será o próximo. Simples assim. Então, em novembro de 1864, Lopes faz algo que mudará tudo. Ele captura um navio brasileiro. O navio se chamava Marquês de Olinda. Estava navegando pelo rio Paraguai em direção a Mato Grosso. Lopes manda suas tropas subirem a bordo e prenderem todos, incluindo o novo governador de Mato Grosso que estava a bordo. Bum! A diplomacia acabou. A guerra começou. E Lopes não para aí. Em dezembro de 1864, tropas paraguaias invadem Mato Grosso. Conquistam a cidade de Corumbá. É uma campanha vitoriosa, rápida, eficiente. Mas tem um problema gigantesco. Mato Grosso fica muito longe de tudo. As tropas paraguaias estão isoladas, não podem ser reabastecidas facilmente. É uma vitória tática que vai se transformar num desastre estratégico. Porque o verdadeiro plano de Lopes é o outro. Ele quer marchar através da Argentina, atacar o Brasil pelo Rio Grande do Sul e, ao mesmo tempo, salvar seus aliados blancos no Uruguai. Mas, para fazer isso, ele precisa de uma coisa: permissão de Bartolomé Mitre para cruzar o território argentino, especificamente a província de Corrientes. E aqui, meu amigo, acontece uma das maiores armadilhas geopolíticas da história. Lopes manda uma carta para Mitre pedindo passagem e Mitre responde: não, a Argentina é neutra nesse conflito. Não pode permitir que tropas paraguaias cruzem seu território. Parece razoável, não é? Mas é uma armadilha perfeita. Porque Mitre tinha um problema político interno. Metade da Argentina não queria a guerra contra o Paraguai. Os federalistas, os inimigos Mitre, viam Lopes como um aliado natural contra o centralismo de Buenos Aires.
Se o Mitre declarasse guerra ao Paraguai sem provocação, haveria rebelião interna imediata. Então, Mitre nega a passagem e espera. Espera López cometer o erro fatal. E López comete. Março de 1865. Francisco Solano López declara a guerra à Argentina. Abril de 1865, tropas paraguaias cruzam o Rio Paraná e invadem a cidade de Corrientes. E pronto, Mitre conseguiu exatamente o que queria. Agora ele tem um agressor externo. Agora ele pode unir o país. Agora ele pode declarar estado de sítio, perseguir seus opositores internos e justificar a guerra como defesa da pátria. O erro de cálculo de López foi catastrófico. Ele transformou uma guerra que seria Brasil contra o Paraguai numa guerra em que 3 países estariam contra ele. E esses 3 países não perderam tempo. 1º de maio de 1865, Buenos Aires. Os representantes do Brasil, Argentina e Uruguai se reúnem e assinam o documento que mudaria o destino do continente. O Tratado Secreto da Tríplice Aliança. E quando eu digo secreto, eu quero dizer secreto de verdade. Porque esse tratado tinha cláusulas públicas bonitas sobre libertar o povo paraguaio do tirano López, mas tinha cláusulas secretas que eram pura brutalidade geopolítica. Escuta essas cláusulas secretas e me diz se isso parece uma guerra de libertação para você. Primeiro cláusula: não pode haver negociação. Não pode haver paz separada. Guerra até o fim. Guerra até a morte. Segunda: o Paraguai vai ser totalmente desarmado. Todas as suas fortalezas serão demolidas. Seu exército será dissolvido. O país ficará desindefendido. Terceira: o Paraguai vai pagar todos os custos da guerra, uma dívida que seria impossível pagar, uma dívida que manteria o país escravizado economicamente. Brasil e a Argentina vão anexar vastos territórios paraguaios. No total, cerca de 40% do território que o Paraguai reivindicava simplesmente seria roubado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Isso parece uma guerra de libertação para você? Ou parece um plano de destruição total de um Estado nacional? E tem mais. O tratado, eventualmente o azul para a imprensa europeia. Quando o povo paraguaio descobriu essas cláusulas secretas, tudo mudou. A guerra deixou de ser uma luta para defender o governo de López. Transformou-se numa luta pela própria existência da nação paraguaia. Se o Paraguai perdesse, não seria apenas uma derrota militar. Seria o fim, o desmembramento, a subjugação total. Perder território, perder soberania, perder tudo. E é por isso que o Paraguai lutou até o último homem, até o último menino, literalmente. Porque o Tratado da Tríplice Aliança não deixou espaço para redição honrosa, só para aniquilação. O abraço da aliança era abraço de morte, e o Paraguai sabia disso. Agora vem a parte que vai te deixar de queixo caído. As batalhas, o sangue, a escala de destruição que você não imagina. 11 de junho de 1865, Rio Paraná, perto de um afluente chamado Riachuelo. A esquadra paraguaia lança um ataque surpresa contra a frota brasileira. É uma aposta audaciosa. Se os paraguaios conseguirem capturar os navios brasileiros, a guerra muda completamente de direção. O plano é simples: abordar os navios, usar a superioridade numérica da infantaria paraguaia, capturar a frota inteira. E no começo, o plano está funcionando perfeitamente. Os navios brasileiros são lentos, difíceis de manobrar nas águas estreitas do rio. Vários encalham. O navio Jequitinhonha é destruído. O Parnaíba é abordado por centenas de soldados paraguaios em um combate corpo a corpo brutal, violento, sangrento. A artilharia paraguaia nas barrancas do rio está massacrando os cascos de madeira dos navios brasileiros. Metralha voando, madeira explodindo, homens gritando. A derrota brasileira parece inevitável. E aí entra o homem que vai mudar tudo. Almirante Francisco Manuel Barroso da Silva, comandante da frota brasileira. Comandante da frota brasileira. Barroso olha ao redor, vê seus navios sendo destruídos, vê seus homens morrendo,
e toma uma decisão que é ao mesmo tempo genial e completamente insana. Ele vai usar sua fragata, a Amazonas, como um ariete gigante. A Amazonas não foi projetada para isso. É um navio de guerra oceânico, não um quebra-gelo. Mas Barroso não se importa. Ele vira o navio contra a correnteza, acelera em velocidade máxima e deliberadamente colide com os navios paraguaios, abaúando, esmagando, afundando vários deles em uma sequência de colisões devastadoras. É uma tática suicida que funciona. O ataque paraguaio é quebrado, a frota paraguaia é destroçada e, ao final do dia, o Brasil controla os rios. E esse controle dos rios, meu amigo, é o que decide a guerra. Porque agora a Tríplice Aliança pode usar os rios como rodovias para invadir o Paraguai. E o Paraguai está bloqueado. Não pode receber armamentos de fora, não pode receber suprimentos, está isolado. Riachuelo foi a sentença de morte do Paraguai. Eles só ainda não sabiam. Mas a batalha que realmente mostra a escala de brutalidade dessa guerra acontece quase um ano depois. 24 de maio de 1866, um lugar chamado Tuiuti. Escuta esses números e tenta visualizar. 35 mil soldados aliados acampados em uma área pantanosa. 24 mil soldados paraguaios se preparando para atacar. Ao amanhecer, os paraguaios emergem da mata. Ataque surpresa, ataque total. O que acontece nas próximas 6 horas é a batalha mais sangrenta da história sul-americana. Tuiuti é lama, é fumaça, é um barulho ensurdecedor e dezenas de milhares de rifles disparando ao mesmo tempo. É cavalaria paraguaia carregando com lanças contra posições fortificadas. É artilharia destruindo linhas inteiras de homens. A ala esquerda aliada quase rompe. Tropas uruguaias e brasileiras estão sendo empurradas para trás. A cavalaria paraguaia avança com uma onda de ferro e sangue, mas tem algo que os paraguaios não sabem. O general brasileiro Emílio Mallet ordenou que seus artilheiros cavassem um fosso gigante, camuflado, na frente das posições de artilharia. Quando a cavalaria paraguaia faz a sua carga mais poderosa, eles mergulham direto na armadilha. Cavalos caindo, homens caindo, e a artilharia de Males os massacra a queima-roupa. Mas mesmo assim, a batalha continua por horas. O general brasileiro Antônio de Sampaio, patrono da infantaria, é mortalmente ferido liderando seus homens. Ele morre no campo de batalha, vira um herói, mas ele é apenas um entre milhares. Ao final da tarde, o ataque paraguaio é repelido. E o campo de Tuiuti é uma visão do inferno na terra. 6 mil paraguaios mortos, 7 mil feridos. Metade da força de ataque foi aniquilada. Os aliados, 4 mil baixas. 13 mil homens mortos ou mutilados em um único dia, em uma única batalha. Deixa isso entrar na tua cabeça. 13 mil em um dia. E Tuiuti quebrou a espinha dorsal do exército ofensivo paraguaio. A partir daquele momento, a guerra deixa de ser um conflito de manobras e se transforma numa guerra de atrito. Uma guerra de desgaste. Uma guerra em que o Paraguai vai sendo lentamente esmagado, mas se recusa a se render, porque ele sabe o que os espera se rendendo. Eles viram o tratado da Tríplice Aliança. Eles sabem que não há misericórdia esperando por eles. Então eles lutam e continuam lutando. E agora vem a parte mais sombria de toda essa história. A parte onde a guerra deixa de ser entre soldados e se torna contra a população civil inteira. Depois de Tuiuti, a natureza da guerra muda completamente. E muda para algo muito mais sombrio. Porque agora não é mais exército contra exército. Agora é nação contra nação. Guerra total. E guerra total significa que todo mundo vira alvo. Soldados, civis, velhos, crianças, todo mundo. Vamos começar pelo lado brasileiro, porque tem uma hipocrisia gigantesca aqui que precisa ser exposta. No começo da guerra, o Brasil tentou criar um exército de voluntários da pátria. Patriotas
que se alistariam por amor ao país. Que discurso bonito, né? A realidade, depois das primeiras notícias de batalhas sangrentas, ninguém mais queria se alistar. O fervor patriótico evaporou mais rápido que água no deserto. Então, o governo imperial fez o que impérios sempre fazem: recrutamento forçado, caça aos homens pobres nas ruas. Os ricos podiam pagar para não ir. Os influentes podiam comprar isenções. Sabe quem foi lutar? Os pobres, os camponeses, os trabalhadores urbanos e os negros. Ah, sim, vamos falar sobre isso, porque essa é a parte que te esconderam na escola. O Império do Brasil, um país escravocrata, enviou milhares de homens escravizados para lutar no Paraguai. Alguns foram libertados por seus senhores com a condição de que se alistassem. Outros foram vendidos ao governo. Outros simplesmente fugiram e se alistaram, porque o exército era a única forma de conseguir liberdade. Batalhões inteiros eram compostos exclusivamente de negros, os zuavos baianos, homens negros lutando em uma guerra de libertação contra um tirano, enquanto seus próprios irmãos continuavam escravizados no Brasil. A ironia é tão brutal que chega a doer. Mas do lado paraguaio, a coisa foi ainda mais aterrorizante. Conforme a população masculina adulta do Paraguai ia sendo dizimada nas batalhas, Lopes começou a recrutar quem sobrava. Primeiro os velhos, homens de 50, 60 anos, sendo enviados para a linha de frente. E quando os velhos acabaram, ele recrutou crianças. Deixe isso afundar. Meninos de 9, 10, 12 anos, sendo vestidos com uniformes militares, recebendo rifles que eram quase do tamanho deles e sendo enviados para lutar contra soldados adultos profissionais. E aqui acontece um dos episódios mais horríveis da história sul-americana. 16 de agosto de 1869. Batalha de Acosta New. As forças aliadas, comandadas pelo Conde Deu, que era o genro de Dom Pedro II, encurralam os restos do exército paraguaio em retirada. 20 mil soldados aliados contra 3.500 paraguaios. Mas esses 3.500 não eram soldados profissionais. A maioria eram crianças, meninos, alguns tão jovens que usavam barbas falsas coladas no rosto para parecerem mais velhos. E o que aconteceu não foi uma batalha, foi um massacre. As crianças lutaram com uma coragem que era, ao mesmo tempo, admirável e absolutamente trágica. Mas foram esmagadas. Metralha de canhão rasgando corpos pequenos, cavalaria passando por cima deles. E quando os meninos feridos tentaram se esconder na vegetação, há relatos de que soldados brasileiros atearam fogo na mata, queimando vivos aqueles que tentavam escapar. A Costanhou é considerado um dos maiores infanticídios da história do continente. E é por isso que o Paraguai, até hoje, celebra o Dia das Crianças, em 16 de agosto. Não é uma data feliz, é uma data de luto, uma lembrança dos meninos que foram sacrificados. Mas espera, porque a história fica ainda mais sombria. Janeiro de 1869, as tropas brasileiras entram finalmente em Assunção, a capital do Paraguai. A cidade foi evacuada, está praticamente deserta, indefensa. E o que acontece? O que acontece quando o exército libertador entra na capital que deveria estar libertando? Saque sistemático e brutal. Por dias, soldados aliados, incluindo oficiais de alta patente, pilharam tudo. Palácios, igrejas, casas particulares, arquivos nacionais, móveis finos, obras de arte, pianos, joias, tudo foi roubado. Navios inteiros foram carregados com os despojos e enviados para o Rio de Janeiro e Buenos Aires. E não foi só roubo, houve estupros, houve assassinatos, houve atrocidade contra os poucos civis que permaneceram na cidade. O saque de Assunção destruiu qualquer pretensão de que essa era uma missão civilizatória. Expôs a verdade crua.
Essa era uma guerra de conquista, uma guerra de destruição. E enquanto isso acontecia, Francisco Solano Lopes continuava surgindo, refugiando-se cada vez mais fundo na selva, recusando-se a se render. Por quê? Por teimosia? Por loucura? Ou porque ele realmente acreditava que estava defendendo algo maior que ele mesmo? A resposta a essa pergunta define, como você vê, toda essa guerra. E agora, vamos para o final, para Cerro Corá, para o último ato dessa tragédia continental. 1º de março de 1870. Voltamos ao começo da nossa história. Francisco Solano Lopes está ferido, morrendo, encurralado nas margens do riacho Aquidabã. O que resta do exército paraguaio são fantasmas. Homens famintos, feridos, exaustos. A guerra já acabou há muito tempo. Assunção caiu há mais de um ano. Não há mais território para defender, não há mais exército para comandar. Não há mais esperança. Mas Lopes se recusa a se render. E essa recusa vai definir como a história vai julgá-lo pelos próximos 150 anos. Para os nacionalistas paraguaios, esse é o momento supremo do heroísmo. Lopes morrendo com sua pátria, recusando-se a aceitar a humilhação da rendição. O último ato de um patriota que sacrificou tudo pela soberania de sua nação. Para os historiadores tradicionais da Tríplice Aliança, esse é o delírio final de um tirano megalomaníaco. Um homem que poderia ter salvado milhares de vidas se tivesse se rendido anos antes. Um homem cuja teimosia suicida levou seu país à beira da extinção. E a verdade? A verdade provavelmente está em algum lugar no meio. Mas o que importa não é a verdade absoluta. O que importa é o resultado. E o resultado foi a quase extinção de uma nação inteira. Deixa eu te mostrar os números. E quero que você realmente preste atenção nesses números, porque eles são difíceis de compreender. Antes da guerra, o Paraguai tinha uma população estimada entre 450 mil e 500 mil habitantes. Depois da guerra, entre 150 mil e 220 mil. O Paraguai perdeu aproximadamente 60 a 70% de sua população total. Deixa isso entrar na tua cabeça. De cada 10 paraguaios vivos em 1864, 6 ou 7 estavam mortos em 1870. Mas fica pior. A população masculina foi praticamente terminada. Estima-se que entre 75% e 80% de todos os homens paraguaios morreram. O país que emergiu da guerra era composto quase inteiramente de mulheres, crianças e idosos. Não existe na história moderna um exemplo de destruição demográfica dessa escala fora de genocídios deliberados. E não foi só a população. O território do Paraguai foi mutilado. O Tratado da Tríplice Aliança foi imposto. O Brasil anexou territórios ao norte. A Argentina anexou territórios ao sul e a leste. No total, o Paraguai perdeu cerca de 140 mil quilômetros quadrados. Aproximadamente 40% do território que reivindicava. A economia estatal, aquele modelo único e independente que tanto incomodava, foi completamente desmantelada. O país foi aberto à força para o capital estrangeiro. Uma dívida de guerra impagável foi imposta. O Paraguai permaneceu sob ocupação militar brasileira até 1876 e a Argentina até 1879. Na prática, o país deixou de existir como Estado soberano. Virou um protetorado, uma colônia econômica, e levaria mais um século para começar a se recuperar. Mas os vencedores, será que eles realmente venceram? O Brasil pagou o preço mais alto entre os aliados. 50 mil soldados brasileiros mortos, a maioria não em combate, mas em doenças. Cólera, desinteria, malária. Os acampamentos brasileiros eram campos de morte. O custo financeiro foi astronômico, 614 milhões de contos de réis. Uma quantia que mergulhou o Império em uma dívida externa colossal com bancos ingleses. Uma dívida que o Brasil levaria décadas para pagar. E politicamente, a guerra criou um monstro que destruiria o próprio Império.
O exército entrou na guerra com uma instituição pequena e desprestigiada. Saiu dela com uma força mais poderosa e politicamente consciente do país. Os oficiais que voltaram do Paraguai estavam imbuídos de ideias republicanas e abolicionistas. Eles sentiam que tinham salvado a honra da pátria, enquanto a elite política ficava confortável na corte. E em 1889 foram esses oficiais que derrubaram a monarquia. A Guerra do Paraguai criou as condições para o fim do Império Brasileiro. A Argentina conseguiu seus objetivos estratégicos. Consolidou a unidade nacional, anexou territórios, eliminou o Paraguai como rival. Mas a guerra foi extremamente impopular. Cara em vidas, cara em dinheiro, e exacerbou tensões entre Buenos Aires e as províncias. E o Uruguai? O coitado do Uruguai, cujo conflito interno serviu de estopim para tudo isso, não ganhou absolutamente nada. Continuou sendo estado fraco, um peão no jogo de gigante. No fim, não houve vencedoras reais, só perdedores em escalas diferentes. E a Inglaterra? A Inglaterra, a única verdadeira vencedora. Financiou a guerra através de empréstimos aos países da Tríplice Aliança, lucrou com os jujos e garantiu que toda a Bacia do Prata fosse integrada ao sistema de livre comércio britânico. O modelo econômico independente do Paraguai foi destruído e nenhum outro país sul-americano ousaria tentar algo similar pelos próximos 100 anos. Então, depois de tudo o que você ouviu, vamos voltar à pergunta do começo. Francisco Solano Lopes, herói ou tirano? Patriota ou megalomaníaco? A resposta honesta é: depende de quem está contando a história. Para a historiografia nacionalista paraguaia, especialmente após a ditadura de Stroessner, que usou Lopes como símbolo, ele é o herói máximo. O homem que defendeu a soberania contra impérios predatórios. O mártir que morreu pela pátria. Para a historiografia tradicional brasileira e argentina, ele é o tirano. O ditador com delírios napoleônicos que arrastou seu povo para uma guerra suicida, o responsável pela destruição do Paraguai. Mas aqui está o que eu quero que você entenda. Ambas as narrativas contêm verdades e ambas contêm mentiras. Lopes era um autoritário, não há dúvida. Governava um Estado centralizado e repressivo, executou opositores, concentrou poder. Não era uma democracia liberal. Mas ele também estava defendendo um modelo econômico que realmente funcionava. Um país sem dívida externa. Um país que não dependia de ninguém. Um país que construiu ferrovias, fábricas, estaleiros. O Paraguai pré-guerra tinha um dos melhores sistemas educacionais da região. Tinha uma indústria siderúrgica, tinha telégrafo. E isso incomodava muito. E a Tríplice Aliança? Eles estavam defendendo a liberdade e a civilização? Deixa eu te lembrar. Um dos membros da Tríplice Aliança era um império escravocrata que enviou homens escravizados para lutar. Outro era uma república recém-saída de uma guerra civil brutal. E o terceiro era um estado fantoche que só existia para servir os interesses dos outros dois. Esses eram os campeões da liberdade. A verdade é que essa guerra não foi sobre liberdade versus tirania, foi sobre modelos econômicos, foi sobre quem controlaria a Bacia do Prata, foi sobre integração forçada ao sistema econômico global dominado pela Grã-Bretanha. E o método escolhido para resolver essa disputa foi a aniquilação de um país inteiro. Deixa eu te fazer uma pergunta provocativa, uma pergunta que vai te fazer pensar. Se o Paraguai tivesse vencido, ou se tivesse conseguido negociar uma paz mais cedo, será que hoje a América do Sul seria diferente? Será que teríamos um modelo alternativo de desenvolvimento? Será que outros países tentariam seguir o caminho paraguaio de independência econômica? Nós nunca vamos saber, porque o Paraguai foi destruído de forma tão completa que a própria possibilidade dessa alternativa foi apagada. E aqui está a lição mais importante dessa guerra. A lição que se repete ao longo da história mundial. Quando um país tenta ser realmente independente, quando um país desafia o sistema econômico global, quando um país se recusa a seguir as regras impostas pelas grandes potências, algo muito ruim tende a acontecer com ele. Você vê esse padrão se repetindo no Paraguai em 1870, no México durante a Revolução,
Na Guatemala, em 1954. No Chile, em 1973. No Iraque. Na Líbia. A lista continua. Não estou dizendo que todos esses casos são idênticos. Cada um tem suas especificidades. Mas o padrão existe. E quem ignora esse padrão não entende como o poder realmente funciona no sistema internacional. Agora, vamos falar sobre o legado vivo dessa guerra. Porque essa não é apenas uma história do passado, é uma história que ainda está mudando o presente. O Paraguai de hoje ainda carrega cicatriz isso. É um dos países mais pobres da América do Sul. Sua população foi tão devastada que a recuperação democrática levou gerações. A destruição de sua indústria e de seu modelo econômico único o deixou dependente e vulnerável. A memória da guerra também criou um nacionalismo paraguaio profundo e traumatizado. Durante décadas, especialmente sob a ditadura de Alfredo Stroessner, 1954 a 1989, a figura de Solano Lopes foi usada como símbolo de resistência nacional. Ele foi transformado em herói oficial, quase em um santo cívico. No Brasil, a guerra teve consequências políticas profundas que poucos brasileiros entendem hoje. O exército que derrubou a monarquia em 1889 foi forjado nos campos de batalha do Paraguai. A contradição de usar escravizados em uma guerra de libertação acelerou o movimento abolicionista. A dívida externa contraída para financiar a guerra começou a dependência financeira do Brasil em relação aos bancos europeus. Na Argentina, a guerra consolidou a hegemonia de Buenos Aires, mas ao custo de matar milhares de federalistas que se recusaram a lutar ao lado de Milk. Algumas províncias rebelaram. A guerra ajudou a unir o país, mas também plantou sementes de ressentimento. E as relações entre esses países ainda são complicadas. Ainda há disputas territoriais menores. Ainda há desconfianças históricas. O Paraguai olha para os seus vizinhos com uma mistura de respeito e medo. A Guerra do Paraguai é um fantasma que ainda assombra a América do Sul. Mas talvez a lição mais importante seja sobre como a história é escrita e reescrita. Por mais de um século, a versão oficial nos países da Tríplice Aliança era clara. Lopes era o vilão, o agressor, o tirano louco que provocou a guerra. O Paraguai tinha que ser derrotado para ser libertado. Mas a partir dos anos 1960 e 1970, historiadores revisionistas começaram a questionar essa narrativa. Começaram a examinar as cláusulas secretas do Tratado da Tríplice Aliança. Começaram a analisar os interesses econômicos, começaram a ver a guerra não como uma cruzada moral, mas como um conflito imperialista. E isso gerou um debate historiográfico intenso que continua até hoje. Quem estava certo, os historiadores tradicionais ou os revisionistas? A resposta honesta é: ambos têm pontos válidos e ambos têm pontos cegos. Lopes não era um santo, mas também não era um monstro que a propaganda aliada pintou. A Tríplice Aliança tinha razões legítimas de preocupação com as ações de Lopes, mas suas ações foram brutais e predatórias. A história raramente é preta e branca, e essa guerra é a prova mais sangrenta disso em nosso continente. Então, o que você deve tirar dessa aula? Primeiro, sempre questione as narrativas oficiais. Sempre pergunte quem está contando a história e por quê. A história é sempre escrita pelos vencedores, mas os vencedores nem sempre estão certos. Segundo, entenda que guerras raramente são sobre os motivos nobres que os governos proclamam. Guerras são sobre poder, dinheiro e controle. O resto é propaganda. Terceiro, a busca por independência econômica real sempre foi perigosa. Sempre foi contestada pelas grandes potências. O Paraguai pagou o preço mais alto possível por tentar seguir o seu próprio caminho. Quarto, guerra total é sempre uma tragédia. Não importa quem vence. Quando você desumaniza o inimigo ao ponto de massacrar crianças, quando você destrói cidades inteiras, quando você apaga populações, você perdeu qualquer reivindicação moral. E quinto, as consequências das guerras duram muito mais que os conflitos em si. O Paraguai ainda está se recuperando 150 anos depois. As instituições políticas do Brasil foram permanentemente alteradas. As fronteiras foram redesenhadas. As cicatrizes permanecem. Agora é a sua vez de decidir. Lopes, herói ou tirano? A Tríplice Aliança, libertadores ou imperialistas? A Guerra do Paraguai, defesa da soberania ou suicídio nacional? Deixe seu comentário.
Eu quero saber o que você pensa e quer debates honestos e inteligentes. Não aceito respostas simplistas, essa história é complexa demais para isso. Se você chegou até aqui, você acabou de receber a melhor aula sobre a Guerra do Paraguai disponível em português. Nenhum livro didático te deu essa profundidade, nenhum professor de Scott contou esses detalhes sombrios, nenhum documentário te fez essas perguntas difíceis. Então, se esse vídeo te fez pensar, se te fez questionar o que você achava que sabia, se te mostrou que a história é muito mais complexa do que os heróis e vilões simplistas que nos ensinaram, então faz o seguinte: inscreve-se no canal e ativa o sininho, porque eu tô só começando. Vou continuar trazendo essas histórias profundas, essas análises que vão te fazer questionar tudo. Compartilhe esse vídeo. Manda para aquele amigo que acha que entende de história. Manda para aquele professor que só ensina a versão oficial. Manda para qualquer pessoa que precisa entender que a história real é sempre mais brutal, mais complexa e mais fascinante do que a versão sanitizada dos livros didáticos. Deixa um like se você quer mais conteúdo assim, conteúdo que não tem medo de mostrar a verdade crua, que não tem medo de fazer as perguntas difíceis, que trata você como um adulto inteligente, capaz de lidar com as complexidades. E se você realmente quer apoiar esse tipo de conteúdo profundo e sem censura, considere se tornar um membro do canal ou apoie através do link na descrição. Porque fazer esse tipo de vídeo dá trabalho. Pesquisa histórica leva tempo, escrever narrativas envolventes e precisas exige esforço. E eu só consigo continuar fazendo isso se vocês mostrarem que querem mais. Próximo vídeo, talvez a Revolução Federalista, a Guerra Civil Brasileira que matou mais de 10 mil pessoas e que você provavelmente não ouviu falar, ou a Guerra do Acre, onde o Brasil literalmente comprou um território da Bolívia, ou a intentona comunista de 1935, todas essas histórias são brutais, complexas e completamente fascinantes. E todas elas foram sanitizadas, simplificadas ou simplesmente apagadas da memória pública brasileira. E eu vou contar todas elas, com a mesma profundidade, com a mesma honestidade brutal, mas só se vocês quiserem. Então me diz nos comentários qual história sangrenta do Brasil e da América do Sul você quer que eu conte do próximo vídeo. E lembra, a história real é sempre mais interessante que a ficção. É só ter coragem de olhar para ela sem piscar. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, questiona tudo sempre.